saúde, página 214. Continuar aí o capítulo, tá? Para finalizar. Capítulo 4, sistema urinário. Capítulo 5, sistema nervoso e endócrino, certo? E depois nós vamos para o capítulo 6, água no ambiente. Então, vamos terminar aí mais um capítulo, né? Na 214, observe o cartaz ao lado. 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. A prevenção no centro das atenções. Fique atento para os sintomas e fatores de risco do diabetes. Mantenha hábitos saudáveis e, em caso de suspeita, procure uma unidade básica de saúde. Então, ele bota aí como prevenir, fatores de risco, sinais e sintomas, né? Esse cartaz bem explicativo, né? Você já ouviu falar em diabetes? O que você sabe sobre esse assunto? Quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, podemos ocorrer alguns problemas no organismo, como a diabetes. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Então, marquem aí, ó, a insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. O que é que a insulina faz? Ela transporta o açúcar, né, da corrente sanguínea para as células. Então, marque esse pedacinho todinho. E a glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Marquem aí, até aí. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente ou não realiza suas funções adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue. Esse acúmulo causa diversos problemas ao organismo, o que caracteriza a diabetes. A diabetes pode ocorrer em todas as fases da vida. A prevenção e o controle dessa doença podem ser feitas com alimentação saudável e a prática regular de atividades físicas. Ter uma vida saudável é um ato de amor próprio. Cuide de sua saúde. Agora você vai fazer a 215 e a 216 e a gente volta com a correção. Vamos lá, corrigir? 215. Atividade 1. Leia o texto a seguir. O gigantismo é um problema de saúde causado pela produção excessiva de hormônios de crescimento, principalmente durante as fases iniciais da vida. Pessoas diagnosticadas com gigantismo apresentam crescimento excessivo, resultando em estatura muito elevada. Qual é a glândula responsável por produzir o hormônio citado no texto? Quem sabe me dizer? Hipófise, muito bem, hipófise, certo? A glândula que você citou no item A é endócrina ou exócrina? Exatamente, endócrina. 2. Ligue cada glândula endócrina à sua principal função. Suprarrenais, olha aí que eu falei, produção de adrenalina. Ovários, produção de hormônios sexuais femininos. E tireoide, produção de hormônios que regulam as atividades celulares. 3. Selecione a palavra entre parênteses que completa corretamente cada uma das sentenças a seguir. Escreva essas palavras nos espaços reservados. As glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea. Então, é endócrinas e na corrente sanguínea. A outra bolinha. Em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula suprarrenal provoca aumento das frequências cardíaca e respiratória. Então, suprarrenal e aumento, certo? Página 216. 4. Leia o texto a seguir. Os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo. No entanto, existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes às dos naturais.
A insulina é um exemplo de hormônio que pode ser produzido artificialmente. Ela pode ser utilizada no controle da diabetes. Então aí esse textozinho também é bem interessante. Agora responda as questões abaixo. Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? Quem sabe? Quem sabe? Pâncreas. Pâncreas, vou botar aqui, ó. Pâncreas. B. Pessoas com diabetes precisam frequentemente fazer análise de sangue. Para isso, podem utilizar aparelhos como o da imagem abaixo. Pessoa utilizando um aparelho de análise sanguínea. Tem uma agulhinha bem fina, né? Você fura o dedo com essa agulhinha, não dói nada. Você fura o dedo, bota nesse medidorzinho aí e ele vai dizer quanto é que tá aí a sua... Ele vai analisar aí o seu sangue, né? Que informação você acha que esses aparelhos apresentam? Eles falam, né, da glicose, né, da quantidade de glicose no seu sangue, né? Se tá alto, se tá baixo, se tá no nível certo, né? Porque o diabetes, ele é associado ao açúcar no seu sangue. Então ele vai dizer, esse aparelhozinho vai dizer, né, se tá bom, se tá muito, se tá baixo demais, se tá no nível certo, né? Então, no posto de saúde, normalmente eles fazem esse testezinho. Fura o dedinho, sai uma bolinhazinha de sangue e dá certo. Que informação você acha que esse aparelho apresentam, né? É a quantidade de glicose no sangue, certo? Então, eles medem a quantidade de glicose no sangue. Na 217 é uma revisãozinha aí do capítulo, né? Conforme você estudou neste capítulo, as atividades que nosso corpo realiza são coordenadas pelo sistema nervoso. Mas ele não atua sozinho. Em várias situações, esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Vamos revisar como eles atuam. As informações que o nosso corpo recebe são interpretadas pelo encéfalo. Esse órgão também gera respostas específicas. Tá aí o desenhozinho do encéfalo, né? Medula espinhal. A medula espinal encaminha as respostas geradas no encéfalo aos membros. A medula espinal transporta os impulsos das diferentes partes do corpo para o encéfalo. Por exemplo, as notas musicais a serem tocadas por um pianista são analisadas no encéfalo, que gera respostas responsáveis pelos movimentos dos dedos e das mãos. Ao tocar as teclas do piano, estruturas presentes nos dedos geram impulsos nervosos referentes ao tato, os quais são transmitidos à medula espinal por meio dos nervos. O medo, a risada, o susto, a fome, o crescimento e o desenvolvimento do corpo estão associados aos hormônios. Então, glândulas endócrinas, os hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas, os hormônios são liberados nos vasos sanguíneos e distribuídos pelo corpo humano. Então, tá aí as glândulas, ó, hipófise, tireoide, suprarrenal, ovário e testículos. Isso aqui é bem um resumo do que a gente viu no capítulo, certo? Então, até a próxima aula. Beijos para você.